Olá pessoal, bom, a primeira coisa que a gente vai começar é revisando o conteúdo que a gente deu até agora no curso, né? Principalmente a parte teórica. Então vamos começar lá com uma pequena revisão. Bom, a primeira coisa que eu quero relembrá-los, né, é que todo o nosso curso ele será baseado no que vocês aprenderam sobre o PTV. Então isso aqui é a base para todas as deduções que nós estaremos fazendo. Relembrando, né, o PTV você pode aplicar uma força virtual ou você pode pegar e aplicar um deslocamento virtual. A grande diferença aqui que vai acontecer, né, se você está aplicando uma força virtual, você vai fazer lá a somatória. Eu coloco aqui a forma compacta, então esse F ele representa força ou momento. Eu vou colocar essa barra aqui, que é o que for virtual vai ter uma barra em cima, multiplicado pelos deslocamentos. Isso daqui é igual à integral dos esforços internos virtual e os deslocamentos relativos internos na estrutura real. Veja que força e esforço interno devem ser compatíveis, devem estar em equilíbrio, enquanto que deslocamento externo, rotação externa e deslocamentos relativos internos devem ser compatíveis. É isso que você tem que ter certeza. Se você tiver alguma dúvida como que eu cheguei nessa forma compacta, eu recomendo ler a apostila que eu enviei para vocês no ano passado, posso colocar de novo, sobre princípios de trabalhos virtuais. Veja que também você pode ter um deslocamento virtual. O que altera, na verdade, é que essa barra que estava sobre a força agora passa para o deslocamento. A tua estrutura virtual que terá um deslocamento. Veja que isso aqui vira integral dos esforços internos na estrutura real vezes os deslocamentos relativos internos na estrutura virtual. E lembrando, o que é esforço interno? Esforço interno é normal, momento, momento torsor e assim por diante. Esforço cortante também entraria aqui. Quem são os deslocamentos relativos internos? Olha, você tem DU, que é o incremento de deslocamento no eixo da barra. Você tem dφ, relativo ao momento, à rotação. E você tem aqui dθ, se você está trabalhando com torsor, por cortante, também a gente tem a outra relação aqui. Bom, o que é que eu trabalhei por enquanto para chegar a conseguir aplicar o MD, método de deslocamentos? Eu tenho trabalhado bastante com vocês como encontrar os coeficientes de rigidez. Olha, partimos do princípio que eu vou trabalhar com uma barra primeiro, tá? Então, barra, o que eu quero dizer com barra, é aquela em que você tem esforços no eixo da barra, ou tração ou compressão, tá? Então, olhando para esse daqui, eu vou ter lá somatória de forças e momentos, tanto faz, né? Vezes deslocamentos externos virtuais. E o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a integral. Se é uma barra, qual que vai ser o esforço interno? Vai ser o esforço normal. Qual que é o deslocamento relativo interno? Vai ser dU. Vou deixar a barra aqui porque está na minha estrutura virtual. Vou pegar e dividir isso aqui por dx, multiplicar por dx, já que essa integral aqui está sendo ao longo do comprimento do meu elemento. Pois bem, aqui fica um pouco complicado trabalhar com essa normal diretamente. Então, o que eu vou relembrar vocês é o seguinte. Lembra, quando eu tinha a relação entre tensão e deformação, isso daqui era regido por um princípio, por uma constante do material, que é o módulo de elasticidade. Quem que é a deformação? A deformação é a relação entre du e dx. Então, qual que é o incremento no comprimento do meu elemento em um elemento infinitesimal dx? Quem que é a tensão? Da forma mais simplória possível, isso daqui é a normal sobre a área.
Bom, se isso é verdade, você lembra-se aqui de resistências materiais, portanto, o E é o cateto oposto, ou seja, sigma sobre o cateto adjacente, deformação. Portanto, eu tenho aqui normal sobre área, du dx. Já que eu não quero trabalhar com n, o que eu vou fazer? Eu vou isolar o n aqui dessa equação. Então, ó, o n ele é igual a EA du dx. Muito bem. Então, para a minha barra, eu vou pegar e multiplicar forças pelos deslocamentos virtuais, forças ou momentos, né? Deslocamento, se for momento, vira rotação. E aqui eu vou ter a integral, não de n agora, mas eu vou trabalhar com EA du dx. Volto com essa parcela. Então, eu tenho aqui du barra dx, dx. Veja que se eu quero determinar os coeficientes de rigidez de uma barra, é a partir daqui que eu vou conseguir fazer isso. Lembrando-se que quem que é esse du? Esse daqui é a função de deslocamento no eixo da barra. Mesma coisa acontece aqui, né? Esse U aqui só é da virtual, né? Muito bem, então para a barra, a partir dessa relação, você já consegue determinar os coeficientes de rigidez. Para a viga, eu também determinei em sala com vocês, mas vamos revisar. Então, a partir do mesmo princípio. Então, eu parti do princípio dos trabalhos virtuais, que é somatória f d barra é igual. Integral. Quem que é o meu esforço interno? É uma viga, então predominantemente eu vou ter momento. Vou deixar a parcela do esforço cortante para trás agora, tá? Então, ó, se eu tenho aqui momento, deslocamento relativo interno, agora vai ser o meu dφ na virtual, barra. Isso daqui vai ser dividido por dx, multiplicado por dx, para facilitar a minha integral ao longo do comprimento, né? Muito bem. Primeira coisa, eu tenho aqui a derivada de φ. Olha, φ é a curva, é o ângulo que você tem a cada o ângulo de rotação a cada ponto da sua viga que você vai analisando. Portanto, se você tiver a equação do meu deslocamento perpendicular à barra, você sabe que φ é a derivada disso. Isso aqui, desde física, você já utilizava. Poderia ter derivado isso aqui de um lado e derivado do outro. E você passa a ter d2v dx2. Então, por que eu fiz isso daqui? Porque aqui, né, já que eu tenho essa barra aqui, eu vou estar utilizando, ao invés de usar φ, vou utilizar a minha equação do deslocamento vertical. Muito bem. A outra coisa que eu preciso trabalhar é com esse momento, né? Olha, desde as suas aulas de resistências materiais, o professor já falava para você que tem essa relação. Se você pegar a função do deslocamento vertical e derivar ela duas vezes, isso daqui é igual a encontrar qualquer relação entre momento, a função do momento aqui é a função do deslocamento vertical, m sobre i. Eu posso isolar esse momento, portanto, eu passo a ter EI d2v dx2. Veja você que agora eu tenho, nessa parcela aqui, eu tenho uma equação que depende da equação do deslocamento perpendicular ao eixo da barra. Aqui também, isso daqui vai ser o que vai resolver o meu problema para encontrar todos os coeficientes de rigidez de uma barra. Então veja aqui que eu vou ter integral de EI d2v dx2. E vou trazer essa parcela para cá.
E eu vou ter, então, derivada segunda do meu deslocamento, da função deslocamento perpendicular à barra dx2. Isso daqui está sendo em dx. E veja que, com isso, eu vou conseguir encontrar quais são os coeficientes de rigidez de uma barra. Muito bem. Vou passar aqui um traço. Primeira coisa, né? Eu preciso, desta forma, encontrar para um elemento de barra, então tem um nó inicial, um nó final. Esse meu elemento, cada nó é possível uma deslocabilidade. Então, veja aqui. Aqui eu vou ter D1', aqui eu vou ter D2', e eu posso também ter uma rotação, passa a ser D3'. Aqui eu vou colocar que eu posso ter um deslocamento no eixo da barra nesse sentido, eu vou chamar de D4'. Aqui eu vou chamar de D5', e aqui eu vou chamar de D6'. O que acontece? Esse meu ponto, ele pode vir para a lateral. Então, lembrando, esse ponto ele pode vir para cá, para a lateral, no eixo da barra, e ele pode também subir. Então, vamos supor que esse ponto ele foi parar aqui. Enquanto que esse ponto, ele também pode ter ido para a lateral, pode ter subido. E além disso, ele pode ter apresentado uma rotação. Então, aqui está o eixo vertical, eixo horizontal, eixo horizontal. Então, veja que o meu elemento, ele passa agora a ficar nesse formato aqui na posição deformada. No entanto, o que é necessário determinar? É necessário determinar quais são as forças e os momentos para que meu elemento que estava em repouso apresente esse formato e vá parar nessa posição. E esse que é o desafio, né? Então, eu vou pegar e fazer aqui com vocês, o que eu fiz foi aplicar cada deslocabilidade individualmente. Então, eu nunca apliquei todas ao mesmo tempo. Eu fui estudando uma por uma, né? Individualmente. Por quê? Uma vez que eu tenho uma por uma, ao final eu posso superpor os efeitos de todas essas atuando ao mesmo tempo. O exemplo que eu dei para vocês, eu acho, na verdade, um exemplo bem interessante, que é para o caso de uma viga. Se eu tivesse uma viga e eu falasse para vocês, olha, veja bem, eu quero saber se eu aplicar aqui D3', quais são as forças necessárias para que esse meu elemento fique nessa posição. Veja que você vai precisar de uma força vertical aqui, de uma força vertical aqui, de um momento e de um momento. Bom, digamos que eu preciso saber essas quatro, mas eu não vou encontrar todas de uma vez, vou encontrar uma de cada vez. Então, suponhamos que eu queira saber essa força vertical. Então, o que é que eu vou fazer? Essa daqui é a minha estrutura real, é o que eu estou querendo estudar. Eu vou criar aqui uma estrutura virtual. O que vai acontecer é que nessa estrutura virtual, ela vai ser semelhante à real. E eu vou pegar e aplicar nela um deslocamento no mesmo sentido, não precisa na verdade ser no mesmo sentido, mas vou colocar no mesmo sentido, que a força, a incógnita que eu estou procurando. Então veja que esse ponto aqui, ele sai daqui e vai para aqui. Todas as outras deslocabilidades eu deixo igual a zero. Veja bem, se você seguir essa nomenclatura que tem aqui, ó,
eu coloquei D3', o que estava acontecendo aqui no primeiro nó de rotação, eu posso chamar isso aqui de D2', para manter essa mesma nomenclatura. Já que é uma virtual, vou colocar uma barra aqui em cima. Muito bem. Eu vou pegar, então, utilizar, como eu havia comentado com vocês, vou utilizar o PTV. Então, ó, veja bem, o PTV está aqui. Então, eu vou pegar a primeira coisa, vou multiplicar todas as forças que atuam na real pelos deslocamentos na virtual. Então, veja, eu tenho essa força eu vou pegar e chamá-la do seguinte, eu vou parametrizar ela em função de D3'. Então, eu vou pegar e falar, olha, eu tenho um coeficiente de rigidez multiplicado por uma deslocabilidade. Essa tua deslocabilidade é o D3'. Esse teu coeficiente de rigidez, vou colocar dois índices. O primeiro é onde e o segundo devido aqui. Então, onde? Em 2. Veja bem, em 2. Devido aqui, devido a uma rotação em 3. Então, é um K23 D3'. Seguindo a mesma ideia, este momento vai ser proporcional a uma rigidez e a deslocabilidade que eu estou parametrizando. Então, esse momento está acontecendo em 3 devido à deslocabilidade em 3. Aqui, ó, esse momento. Eu tenho um momento em 6 devido a uma deslocabilidade aplicada em 3. Veja que, quando você olhar nessa estrutura real, todo segundo índice vai ser igual ao índice da deslocabilidade que você está analisando. Então, aqui, ó, isso daqui está no meu eixo 5, e devido a uma rotação aplicada em 3. Então, veja que eu vou pegar todas essas forças, momentos, multiplicar por o que está acontecendo aqui. Essa força, K, então a somatória, né? Essa somatória, eu vou tirar isso em cima da somatória, ó, vai ser K23 D3', essa força, ok? Multiplicado pelo deslocamento que está na minha virtual, que aqui é D2' barra. Muito bem. Este momento, veja que na minha virtual, eu peguei e deixei uma rotação zero. Então, eu até poderia colocar esse momento, mas multiplicado por zero. Não faz sentido eu colocar aqui. Então, essa força multiplicada pelo deslocamento aqui. Esse deslocamento é zero, portanto, não tem necessidade de eu colocá-lo. E aqui eu tenho a minha deslocabilidade 6, que é zero, multiplicado por esse momento. Então, não tem necessidade de colocar aqui nessa igualdade. Do outro lado, eu vou ter a integral, veja lá embaixo, né? EI, sem problemas. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou derivar duas vezes a função deslocamento da minha estrutura real. Quem que é essa função? É o que você está vendo aqui. Essa função do teu deslocamento perpendicular. Olha, essa tua função, eu vou dar um nome específico para ela. Ela vai se chamar função de forma, eu vou chamar ela de n, quando eu mobilizo 3, n3 de x. Isso daqui eu vou multiplicar por d3'. Essa daqui, para seguir a mesma ideia, essa função deslocamento, coloquei um barra ali porque está na virtual, ela vai ser igual a n quando eu mobilizo 2 ao longo de x, d2', nesse caso barra. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vou derivar duas vezes a função deslocamento em v, que nesse caso é n3 de x, d3'. E eu vou fazer isso aqui, o produto com derivada segunda dx2 de n2 de x d2'. Isso daqui, essa integral está acontecendo em dx. Muito bem, colocando-se estas duas equações, eu mostrei em aula como é que você chega nelas, você realmente vai chegar em encontrar quem que é
o seu K23. Você tem todas essas informações. E é assim que nós chegamos neste formulário que eu entreguei na última aula para vocês. Veja, quem que é o K23? É quando eu mobilizo 3, qual é a força que aparece? K23 é isso daqui, ó, 6i sobre L ao quadrado. Mas alguém teve a paciência de fazer todos e eu já coloco aqui em um formulário para vocês. Veja que aqui em cima eu tenho também as funções de forma, que elas serão extremamente úteis para vocês também. Bom, é essa revisão que nós temos para agora. Veja que na sequência eu vou encontrar com vocês quais são, como que eu determino reação de engastamento perfeito. Veja que os exercícios que eu resolvi até agora, você sempre tem força ou momento aplicado nos nós, mas isso não necessariamente acontece. Você pode ter entre nós, você pode ter algum carregamento distribuído, alguma força aplicada entre nós, e eu preciso determinar com vocês como encontrar quais são as reações que geram uma vez que você está aplicando esse carregamento. Muito obrigado pela atenção, pessoal.